Vamos dar a primeira aula hoje sobre propriedades mecânicas dos materiais, tá ok? Para o curso de eletromecânica no Senai Ítalo Bolonha. Muito bem. Pessoal, é o seguinte, existem alguns ensaios que a gente faz no material para ver também a questão da resistência dele, certo? E o seguinte, por que é necessário estudar isso? Porque através desses conhecimentos você vai identificar as propriedades mecânicas, o comportamento do material e muito mais do que isso. Você vai ver quais são os materiais que são próprios para determinados tipos de projetos, ok? Aí, pessoal, eu peguei esse material aqui da internet, caso vocês queiram também, eu posso disponibilizar para vocês, se vocês quiserem. Eu achei o mais completo possível, beleza? Pode ser? Pode ser, pode colocar na plataforma. Beleza, eu vou colocar lá na plataforma, tá bom? E aí, abaixo do vídeo eu vou colocar ele lá também, tá ok? Beleza. Então vamos lá. Eu peguei pouco dessa parte porque é próprio da engenharia mecânica. Como eu fiz mais voltado para a parte de elétrica e automação, né, o que eu sei aqui é bem pouco. Eu peguei um pouco de ciência dos materiais, microestrutura, materiais de construção mecânica, estática, dinâmica e um pouquinho de LEMAC, tá bom? Mas aí o que vocês souberem também na prática, vocês podem me falar, ok? Beleza, então vamos continuar. Então vamos lá. As propriedades mecânicas, elas então definem o comportamento do material. Por quê, pessoal? Porque é o seguinte, um material, ele pode ser de duas formas diferentes. Ele pode ser do tipo C, CC. Aí eu peço para vocês anotarem, tá? Eu vou ditar aqui. Na hora que estiverem prontos, eu vou ditar, tá? Aí podem anotar. Na hora que vocês estiverem prontos, eu vou ditar, tá bom? É para anotar esses 3C aí, como Não, é CF. só, espera eu falar que aí depois eu dito esses 3 Cs aqui, tá bom? Aí vocês complementam. A hora que vocês estiverem prontos, eu vou ditar, tá? Beleza, por mim Beleza. pode começar. Pode começar então? Beleza. Então escrevam assim. Os materiais de construção mecânica. Isso é um complemento da apostila, coisa que não tem. Os materiais de construção mecânica são divididos ou classificados, né? São divididos ou classificados de duas formas distintas. Ponto final. A hora que vocês falarem pode continuar, eu continuo. Por mim pode. Beleza. Essa classificação tem como finalidade determinar algumas propriedades básicas dos materiais. 2 pontos. Dois pontos.
Propriedades básicas. Dos materiais. 2 pontos. 2 pontos. Resistência. Vírgula. Como? Resistência. Resistência ou Resistência. resistência? Resistência, vírgula. Resistência com R, né? Isso. Resistência. Aí vocês escrevam assim, ó, ductilidade. 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 Beleza? Ductilidade, vírgula. Momento fletor. Momento fletor. Momento fletor. Momento fletor. Beleza? Vírgula. Tração. Tração. Vírgula. Entre outros. Ponto final. Na hora que estiverem prontos, eu vou continuar, tá? Qual foi o último aí? Momento fletor, vírgula, tração, entre outros, ponto final. Na hora que estiverem prontos, podem me falar, viu? Bora. Beleza. Seguinte, pessoal, por que isso é importante? Porque os materiais, eles precisam ser determinados a partir disso, certo? É aí que você vai saber o torque dele, você vai saber calcular também através da lei de Hooke o trabalho que esse momento vai dar, ok? E outras coisinhas também que a gente vai ver mais adiante. E por que isso aqui é importante? Vou pegar uma outra cor aqui. Porque os materiais, eles são constituídos de quê? De átomos, tá? Eles são constituídos de átomos. Então, suponhamos que a gente pega um cubo de um material. Aqui eu tenho um átomo, aqui eu tenho um átomo. Imagine que esses átomos estejam somente ligados à face do cubo. Aqui eu tenho um átomo, aqui eu tenho um átomo, e assim vai por diante. Certo? Aí eu quero que vocês anotem assim, ó, CCC, abre parêntese. CCC. Cúbica de corpo centrado. Beleza? Cúbica de corpo centrado. CCC. Na hora que estiverem prontos, eu vou falar, tá? Da explicação aqui. Cúbica de corpo centrado, fecha parênteses. Isso, fecha parênteses. Cúbicas de corpo centrado. O que acontece, pessoal? Eu tenho aqui, vamos supor que esse pedaço aqui de cubo é um material cúbica de corpo centrado. E gravem bem isso. O material ele é muito mais resistente devido ao quê? Ao grande número ou taxa de um elemento muito importante, que é o carbono.
Carbono. Quanto mais carbono o material tiver, mais resistente ele é. Como nós somos apaixonados por carro, geralmente homens são apaixonados por carro, sua grande maioria, mas tem mulheres também. Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, de carros como o Bugatti, certo? O Porsche, mas principalmente o Bugatti, correto? Sim ou não? Demais da conta. Então, o que que acontece? Aquelas rodas que ele tem no Bugatti, aquilo lá são fibras de carbono. São ligas, né, projetadas para terem um grande teor de resistência e que, além disso, elas envelhecem muito devagar, porque você sabe que todo material envelhece devido a intemperismos, como chuva, vento, poeira, mesmo sendo os metais. E as fibras de carbono, elas têm aproximadamente 87% de carbono. No Bugatti, nesse carro, existem isso também, tá? Esse grande teor de carbono, correto? Por isso que se torna um material caro, porque as fibras de carbono são ligas aeroespaciais, muito utilizadas, né, na construção de armas nucleares, foguetes e também coisas bem específicas mesmo. Ok? Mais alguma dúvida, pessoal? Professor, só uma dúvida. Pois não. Esses átomos que tem no metal é os mesmos átomos da elétrica, não? Não, são diferentes. Os átomos na elétrica, eles são geralmente íons. Íons. Que são o quê? São cargas elétricas em movimento, certo? Eles têm o quê? Carga. Carga. Agora, na mecânica, eu tenho aqui, por exemplo, um átomo de ferro. Eu posso ter um átomo de níquel, certo? Eu posso ter um átomo que, vamos supor aqui, de um outro metal, manganês, certo? E aí por diante. Esses átomos aqui, eles têm carga elétrica, certo? Positivo, mais 3, positivo, menos 1, menos 2. Mas, diferentemente das cargas elétricas que a gente vê na elétrica, essas cargas aqui não estão em movimento, certo? Elas formam uma rede cristalina, né, através das ligações entre esses átomos e que não há movimento, certo? Formam redes cristalinas, ao contrário das cargas que têm o quê? Energia cinética, certo? Ou seja, tem movimento, que a gente calcula pelo o valor da massa desse átomo, a velocidade dividido por 2. Ok? Eu consegui explicar? Não, sim, entendi, sim. Por isso que o ferro é o ouro e o ferro é condutor elétrico. Agora que eu tô entendendo. Justamente. É por isso que tem esse sentido. É por isso que ligas aeroespaciais também, muitas vezes, dependendo do que você for trabalhar, elas podem se tornar isolantes também, tá ok? Porque eles quebram as ligações químicas entre elas. Entendi, muito obrigado. Por nada. Tem mais alguma dúvida aí, pessoal? Ou podemos continuar? Bora. Beleza. Então, as estruturas do tipo CCC, cúbica de corpo centrado, elas têm baixo, deixa eu colocar aqui, baixo teor de quê, pessoal? Teor de carbono, beleza? Então, ao invés de uma estrutura dessa aqui, por exemplo, ter mais rigidez, ela tem pelo menos um átomo de carbono, ou 2 no máximo, beleza? Isso faz muita diferença nos
nos materiais de construção mecânica. Agora, CFC. Anotem aí. Abre parênteses, CFC. A hora que estiverem prontos, eu vou ditar. Por mim, tudo bem. Beleza. Aí, abre parêntese. Cúbica de face centrada. Cúbica de face centrada. Professor, você pode repetir? É rúbrica? Cúbica. Cúbica. Certo. Cúbica de face centrada. Aí fecha parênteses. A hora que estiverem prontos, eu vou continuar, tá? A hora que estiverem prontos, podem me falar. Por mim, tudo bem. Beleza. O que acontece diferentemente da CCC? A CFC, eu tenho um átomo de carbono aqui, um átomo de carbono aqui, um átomo de carbono aqui, aí nessa face de trás e nessa face de baixo. Então, se é um cubo, tem 6 faces, então em cada lado tem um átomo de carbono. Muito bem. Eu posso ter aqui um níquel, certo? Eu posso ter aqui um ferro. Eu posso ter aqui um pedaço aqui de alumínio, depende muito do que você for fazer. Um níquel aqui, um manganês aqui. Beleza. E o que acontece? Esse átomo de carbono, ele faz ligações mais fortes com essas estruturas, certo? E se ele faz ligações mais fortes com essa estrutura, eu pergunto a vocês, é mais fácil ou mais difícil de romper essas ligações? Bem mais difícil. Muito mais difícil e, consequentemente, elas se tornam o quê? Mais resistentes, beleza? Então, as estruturas do tipo CFC, elas têm os ensaios de fratura bem menores do que as do tipo CCC, elas aguentam um pouco mais ensaio de torção e também a parte de tração, beleza? Vocês querem anotar isso aí? Repete aí, por favor. Então, beleza. Então, anotem aí. A hora que estiverem prontos, eu vou ditar. Pronto. Diferentemente das estruturas CCC, vírgula. Diferentemente das estruturas CCC, vírgula. Os materiais de natureza CFC os materiais de estrutura CFC apresentam Professor, você pode repetir? Eu parei em CC. CC, diferentemente dos materiais do tipo CCC, vírgula, Materiais CFC. vírgula, né? Os materiais do tipo CFC, Certo.
Os materiais do tipo CFC são mais resistentes são mais resistentes são mais resistentes estão sujeitos, vírgula, né? Estão sujeitos a mais esforços mecânicos A hora que estiverem prontos, eu vou continuar, tá? Bora. Beleza. Pelo fato de que na sua composição molecular apresentam maior teor de carbono. Ponto final. Esse cúbico aí é relacionado a cubo? Isso. A estrutura é cúbica. Tá, então não tem nada a ver com metro cúbico, não, né? É com cubo. Não. Metro cúbico é unidade. Beleza. Beleza? Podemos Beleza. continuar, pessoal? Bora. Beleza. Então vamos lá. Aqui, nós temos algumas das principais propriedades mecânicas que nem eu falei para vocês, certo? Nós temos resistência à tração, a elasticidade do material, a ductilidade, a fluência, a fadiga, a dureza, a tenacidade. Então, todas essas propriedades vocês vão fazer, eu espero, né, no caso, né, mas que vocês façam aí na unidade através aí dos materiais que eu vi aí, né, porque já que não fizeram com os outros, ok? Beleza. Vamos mais adiante. Aqui nós temos que a estrutura, como ligas e bigas, eles estão sujeitas à tração, à compressão, o cisalhamento e à torção. Muito bem. A tração aqui, ela vai ser determinada pela lei de Hooke, tá? Lei de Hooke. Lei de Hooke. Beleza, pessoal? Beleza? Beleza. Por que que eu estou falando isso? Porque a lei de Hooke nos diz que o trabalho de uma força é igual a menos uma constante vezes o valor dessa estrutura. Se ela está no eixo vertical, é Y. Se está no eixo longitudinal, é X. Beleza.
é o que a gente vê em que? Na questão das molas. Mola é uma força o quê? Restauradora. Certo? Beleza? E por que esse menos? Porque quanto mais você puxa ela para um lado, se você puxa com uma força para cá, uma mola, por exemplo, ela tende a voltar para a condição inicial. Por exemplo, aqui você tem uma parede e aqui você tem uma mola, certo? Você puxa ela, mas ela tende o quê? A voltar à posição inicial. Beleza? Mais uma dúvida aí, pessoal? Esse TFI era um T, agora virou 2F? Como é que é? Aonde? T aonde? Trabalho igual. Isso aqui é força. Trabalho da força, tá? É o que a gente chama na letra grega de tal. Trabalho, tá bom? A gente vai ver isso aqui mais tarde. A compressão, pessoal. Comprimir um material, como um bloco de cimento, por exemplo, né? É para ver o quê? Se ele aguenta a pressão que vai exercer sobre ele. E o que é pressão? Pressão é força dividido pela área. Certo? Beleza? A gente vai trabalhar isso aqui também. Por exemplo, faca de cozinha. Vocês têm acesso aí a facas de cozinha, todos nós temos, beleza? Quando uma faca ela não está bem afiada, você faz mais ou menos pressão para cortar um objeto? Mais pressão. Muito bem. Então significa o quê? Que menos área de superfície, mais pressão, certo? Mas quando você afia ela, a área de superfície diminui. E o que acontece com a pressão? Você faz o quê? Menos. Beleza? Deixa eu melhorar aqui. Eu errei aqui. Ó. Se a área de supressão ela é maior, menor, a pressão é maior. Mas, se eu aumento a área de contato, deixa eu melhorar aqui. Isso. Se eu melhoro a área de contato, a pressão que diminui. E, consequentemente, menos força eu vou precisar aplicar nesse objeto para que ele corte. Beleza? Todo mundo entendeu isso aqui? Sim. Beleza. O cisalhamento, pessoal. Cisalhamento é um corte em que a gente tem a letra tal, tensão de cisalhamento, é a mesma coisa, só que aqui em compressão, só que muda só as letras mesmo. É a força de cisalhamento dividido pela área que você vai aplicar esse corte, tá bem? No caso, por exemplo, de barras, a gente pode fazer esse cisalhamento no momento fletor, certo? Ou seja, quando que essa barra ela vai inclinar, o quanto que ela aguenta uma inclinação forte, tá ok? Beleza? Todo mundo entendeu? Beleza. Beleza. Torção já tem a ver com o quê? Com torque. Certo? Que é, alguns livros, para diferenciar aqui de cisalhamento, eles colocam um M perneta, mais ou menos assim, ó. Beleza? É torque. É força vezes o comprimento do braço de alavanca vezes o cosseno do ângulo que vai variar. Certo? Se esse ângulo for perpendicular ao momento dessa força, certo? Então, o que seria o que aqui? Se ele for perpendicular, se aqui eu tenho o eixo X e aqui eu tenho o Y, e eu quero aplicar uma força aqui no eixo X, certo? Então, quanto que é o ângulo aqui? 90 mais 90, que dá o quê? 180.
80. Certo? Cosseno de 180 menos 1, mas como função é equação par, é igual a 1 também. Beleza? Então, o torque, nesse caso, ele é igual a força vezes esse comprimento do braço de alavanca. Que nem no vídeo que vocês viram. Beleza? Tranquilo, gente? Esse M aí é de torque? Isso, de torque. Alguns livros utilizam esse M perneta, tipo assim, para não confundir com o tal aqui, tá? Que é trabalho. Porque aqui é difícil de fazer com o mouse. O cosseno aí é o quê? Cosseno de teta. Essa letra aqui, ó. Cosseno de teta. Tá? Pois é, o cosseno é o quê? Cosseno é o seguinte, eu vou explicar de novo aqui, beleza? Vou apagar aqui. O torque de alguma coisa é o seguinte. Eu vou pegar aqui um eixo X. Deixa eu pegar aqui uma coisa melhor. Tem aqui um X. E aqui eu tenho o eixo X. Beleza? Tá todo mundo pegando aqui, pessoal? Sim, eu só tô pegando. Beleza. Então é o seguinte, eu tenho aqui e vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui mais adiante. Tem aqui e tem aqui. Então, eu tenho meu gráfico aqui. Beleza. Eixo X e eixo Y. É só desligar o microfone, por favor. Isso. Eu tenho aqui o eixo Y e aqui eu tenho o eixo X. Muito bem. Dependendo do torque que eu vou fazer com, por exemplo, uma alavanca, que é esse tema aqui de azul, dependendo da força que eu for fazer para ela rotacionar, se ela for rotacionar, que a gente representa por ohms, velocidade angular, eu vou formar um ângulo θ aqui, ó, que é crítico. Beleza? Beleza. Então, o momento ou o torque vai ser o quê? A força que eu estou empregando aqui. A força. O comprimento dessa barra. Certo? Vezes o comprimento. Vezes o cosseno desse ângulo. Ou seja, se eu traço aqui o ângulo, né, o triângulo, como que fica? Cateto adjacente, que é esse aqui de baixo, cateto adjacente, pela hipotenusa. Aqui, L. Então fica. Por quê? Porque como esse ângulo, como essa barra está contorcionando em relação ao comprimento, vai ser o quê? Vai ser um ângulo que ele vai ser formado aqui também, ó. Vai ser o mesmo ângulo aqui formado, ó. Nesse triângulo aqui, ó. Eu vou ter o mesmo ângulo θ aqui, ó. O ângulo crítico. E dependendo se esse ângulo ele é pequeno ou não, o que acontece, pessoal? Se esse ângulo for pequeno ou não, ele vai influenciar diretamente no momento tensor, ou seja, no torque, correto? Então, o que acontece? Quando eu quero, por exemplo, fazer com que essa barra já fique no eixo X aqui, tem que empregar força nela, tem que empregar força no eixo X, e quero fazer com que essa força, dessa vez, venha para cá, pelo eixo X, qual que é o ângulo formado aqui, pessoal? Vai ser o quê? Eu pego da força aqui até o ponto final. Vocês concordam comigo que aqui vai ter 180 graus? Que é meia volta? Sim. Sim. E aí, o que é cosseno de 180, pessoal? Menos 1. Certo? Só que não existe torque negativo.
E o que acontece? Porque se for torque negativo, ele precisa do quê? Ser o quê? Em módulo. Então, como 180 é o ângulo em que eu vou ter o máximo de torque possível, a máxima força que eu vou aplicar, então o que acontece? Cosseno de 180, ele vai ser igual ao quê? Ao cosseno de quê? De zero. Vai ser igual ao quê? A 1. Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Entendeu? Sim. Beleza. Porque quanto maior esse ângulo aqui, mais próximo ele vai estar o quê? De meia volta. Então, o ângulo aqui, ó, vai ser o quê? 1. Mas e se esse ângulo aqui, Paulo, fosse 30 graus? Por exemplo. Então, ficaria o quê? A força que você está aplicando aqui, a força, o comprimento dessa barra e o cosseno de quê? De 30. Mas se falar assim, eu quero o torque máximo dessa barra. O torque máximo. Qual que é o ângulo que você tem que colocar aqui, pessoal? 180. Muito bem, 180. Quando falar assim, torque máximo, 180 graus, ok? E se falar que se aqui o ângulo aqui fosse de 20, então ficaria o quê? Cosseno de 20, beleza? Todo mundo entendeu isso aqui? Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu isso aqui ou quer que eu repita? Eu repito. Vamos seguir. Pode É, seguir. beleza, então vocês entenderam isso aqui, né? Eu confiando em vocês, pode me falar aí, viu? Se falar assim, não, professor, pode voltar de novo, eu volto e eu explico de novo. Não tem problema, viu? Beleza, pessoal? Só apagar isso aqui. Beleza. Beleza. Muito bem. Então vamos lá. Como determinar essas propriedades mecânicas? Essas propriedades mecânicas, elas são vistas como que um ponto inicial para que você possa analisar o corpo de prova que você vai fazer os testes, beleza? Para garantir bons resultados, como ductibilidade, se o corpo ele tem fragilidade, se ele tem boa resistência, se ele tem boa torção, se ele tem boa tração e tudo mais, beleza? E também, por que que isso é importante, pessoal? Porque através desses ensaios é que você vai averiguar se ele tem o quê? Como é que eu posso dizer? Boa resistência, mas também o quê? Fraturas, né, que vão ser as mínimas possíveis. Beleza? Podemos continuar? Beleza. Beleza. Pode. Isso aqui é mais teoria. Nós temos as normas técnicas, né? Esta aqui é a norma técnica americana e nós temos a norma técnica brasileira. É isso aqui. Isso aqui é só efeito de consideração mesmo. Nós temos resistência à compressão, resistência à torção, a choque, a desgaste, a fadiga e a dureza. Muito bem. Pessoal, é o seguinte. Nós que somos já um pouco mais assim, não digamos assim, ultrapassados, mais antigos, né? Eu tenho 34 anos. Seguinte. Vocês já perceberam como que os carros de hoje eles têm um material bem mais leve na formação dos carros? Já. Tipo, se você pegar um Carmanglia no século passado, sei lá, vamos supor um Opala, né? Um Opala. O que lá tem lata, né? Você dava um soco naquilo, ou então um Dojão, e aquilo lá tinha material. Os carros de hoje, qualquer amassadinho, né, que você dá, qualquer coisa assim, já fica um buraco, né, entre aspas, muito grande. Por quê, pessoal? Porque é o seguinte, os carros antigos, eles tinham maior camada, digamos assim, de material metal. Por quê? Porque eles não absorviam o choque que acontecia. Se você vir aqui, vou supor aqui com um carro aqui, finge que isso aqui é um carro. E ele está vindo com essa velocidade nessa direção. E você está vindo com outro carro um pouquinho maior, vamos supor uma caminhonete aqui. Carro um pouco maior.
Certo? Beleza. E tá vindo aqui. O que que acontece, pessoal? O carro menor, ele vai sofrer um impacto muito maior, certo? E como que a gente calcula isso? O choque é o coeficiente de afastamento é o coeficiente elástico, em que nós temos o que? A velocidade de aproximação pela velocidade de afastamento do corpo. É assim que a gente calcula. É por isso que peritos da polícia, quando tem algum tipo de acidente, eles fazem por esse tipo de cálculo, tá? Velocidade de aproximação pela velocidade de afastamento. Ou seja, se esse carro está vindo aqui a 100 km por hora, e esse aqui está vindo a 150, como que a gente faz? Pergunto a vocês, esse aqui tem maior massa, qual que vai ter maior impacto? O primeiro, certo? Eu vou chamar aqui de carro A, em relação ao carro B, certo? Muito bem. Então, você considera que esse carro aqui, ele vai ter maior ponto fixo. Muito bem. Então, o que que a gente faz? Eu pego a velocidade de aproximação desse carro, que é 100, tá aproximando desse, e a velocidade de afastamento, que vai ser o quê? Esse carro aqui. Então, vai ser o quê? 150. Beleza? E dá quanto isso aí, pessoal? Deixa eu ver aqui quanto que dá. Vou fazer essa conta aqui. 100 dividido por 150. 0,66. Então, o impacto que esse carro aqui sentiu nesse é aproximadamente o que? 67% maior do que esse aqui sentiu nesse. E nesse aqui, o carro B sentiu quantos por cento? Só fazer o quê? A subtração de 100. 33%. Beleza? Então, qual carro que sofreu maior impacto? O A, por menor massa. Beleza? E é isso que a gente vê nos dias de hoje. Nós temos carros aí que eles estão vindo, né, com uma configuração um pouco melhor. E também eles eles usam um material mais fácil, né, mais resistência à fadiga e também tem maior resistência ao desgaste, mas não tem tanta resistência à torção, beleza? Em comparação com os carros antigos, que tem maior resistência à torção, maior resistência à compressão, mas só que tem um problema. Quando esses carros se chocavam, você sentia maior impacto, maior choque, beleza? Dos carros antigos. Hoje não, hoje você tem airbag que é acionado quando você sofre algum tipo de acidente. Evita tanto assim, né, a questão de mortes no trânsito, beleza? Principalmente esses carros mais atuais hoje, que eles são bem mais modernos, que tem sensores e tudo mais, beleza? Mais alguma dúvida, pessoal? Não. Vamos continuar. Beleza. Ah, Mas ninguém tem uma dúvida, não? Tá querendo compartilhar alguma coisa aí? Não, não. Tá tudo tranquilo, né? pode continuar. Então, beleza. Isso aqui vocês entenderam, né? Isso aqui vocês entenderam, né? Sim, sim. Beleza. Então, vamos lá. Então, nós temos o quê? A quantidade de quê? Essas peças aí, né? Nós temos os tipos de ensaios que mostram quando as peças são tipo quê? Destrutivos, né? Nós temos tração, dureza, questão da fadiga, fluência, fratura, torção, flexão e também o impacto que eu já falei para vocês. E os não destrutivos, né? Geralmente são o quê? São materiais que a gente vê o quê? Como raio-x, que são raio gama, que são ondas, né? Magnéticas.
ondas elétricas também, e também líquidos mais penetrantes, tipo o mercúrio, por exemplo, né? Ondas eletromagnéticas que são, eu tenho uma partícula aqui que eu conheço bem, que é a partícula pion. É uma partícula, o quê? Magnética, eletromagnética, perdão, tá? Que aí aqui a gente mostra quando os materiais são destrutivos e quando não são destrutivos, ok? Tomografia, por que que não é, pessoal? Porque a gente faz o quê? Um ensaio com ondas o quê? Eletromagnéticas. Então você não tem como pegar no ar, nem destruir e nem fazer qualquer tipo de ensaio quanto a isso, beleza? Podemos ir para frente? Sim. Beleza. Então vamos lá. Nós temos materiais do tipo estático, né? Que em relação à velocidade, que sofrem mais, tem maior senso na questão da tração, tem maior índice de tração, compressão, flexão, dureza e torção. E os tipos dinâmicos, eles sofrem mais com a questão da fadiga e do impacto, eles resistem muito mais à fadiga e ao impacto. E carga de constante, que vai ser o quê? Fluência. Beleza, pessoal? Tranquilo? Sim. Beleza. O que é fluência? Fluência. Fluência é um tipo de propriedade que o material tem, principalmente com questão de sobreviver a mais impactos. Ou seja, ele tem maior consistência em resistência à fadiga e também ao impacto. Tá ok? A Então, dureza do material. como? Dureza do material, mais dura, né? Fala. Isso, justamente. Ele é um pouco mais sólido. Então, ele tem uma carga de carbono um pouquinho maior do que esses materiais que resistem mais à fadiga e mais ao impacto. Tá ok? Ele suporta mais carga. Por exemplo, vamos supor aqui, sabe cabo de elevador? Isso. Então, ele tem o quê? Mais fluência, porque ele resiste mais ao peso. Aí eu vou até desenhar aqui para vocês. Suponha que isso aqui é um cabo de elevador. E aqui está o elevador, certo? Aqui está o elevador. Eu tenho aqui o peso do elevador, certo? Mais o peso das pessoas. Aqui tem PP que eu vou colocar peso dos passageiros. E aqui eu tenho a tração do elevador, certo? E aqui eu tenho uma pessoa aqui dentro, um passageiro. Beleza. Por que que esse cabo ele tem que ter maior fluência? Porque ele não pode desgastar tão rápido. Ele tem que sofrer com impacto quando o motor é ligado lá em cima. Ele tem que ter o quê? Maior tração e compressão, certo? Todos esses elementos aqui, maior flexão, maior dureza e maior torção. E a fluência, ela é justamente isso. A fluência é um tipo de quê? Propriedade do material em que ele resiste muito mais à fratura e ele é muito mais o quê? Tenaz, né? Ele resiste mais o quê? A força que está sendo puxada por alguma coisa. Pode ser um cabo, pode ser um guindaste. Então, é um tipo de material em que ele sofre carga o quê? Constante. Beleza? Expliquei isso aqui para vocês, deu tudo certo? Beleza. 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 Então, vamos lá. Ok, obrigado. Então, vamos lá. Medidas, né? Resistência à tração. Vocês estão acompanhando aí, pessoal? Sim. Beleza. A gente faz um ensaio de tração, de força de tração, numa prensa. Beleza? O que que acontece? Que nem eu falei para vocês. Pressão é força sobre área. Certo? Muito bem. Se eu coloco um cilindro aqui, eu sei que essa pequena área aqui, que é esse caso aqui, ó, é o que? Diminuído.
Se eu diminuo, então o que que acontece? A pressão que eu for colocando aqui e a força que eu for colocando aqui, ela vai ser o quê? Menor para se romper, certo? Mas, se eu aumentar essa pressão e essa força com o intuito de alongar isso aqui, certo? Eu vou ter maior facilidade. Tudo bem, pessoal? Todo mundo concordou comigo? Todo mundo concordou? Ok. Beleza. Isso aqui, pessoal, a gente vê muito quando a gente vai, por exemplo, pedir para o mecânico fazer uma retificação de alguma coisa no nosso motor, por exemplo, alguma peça, algum cilindro que a gente precisa de colocar. Vocês já ouviram falar do caracol? Pessoal, vocês já ouviram falar do caracol? Já ouvi, já. Né? O que que acontece com o caracol? O caracol, a gente coloca ele, sabe que o carro tem ver se eu desenho aqui para ficar melhor. Carro aqui. Beleza. Eu tenho um carro aqui, vamos supor. E aqui eu tenho tubo de emissão de gases, certo? Beleza, gente? Todo mundo me acompanhando aí? Beleza. O que que acontece? Quando você quer colocar o seu carro para moer mesmo e ele tem uma grande velocidade, o que que acontece? Eu pego o quê? Eu faço um caracol. Eu coloco essa peça mais ou menos perto aqui do tubo de combustão, na saída do gás. Por quê? Esse tubo, ele vai estar diretamente ligado aos eixos das rodas e também ao motor aqui na frente. Certo? O que que acontece? Ele vai captar oxigênio. Ele vai captar oxigênio. E quanto menor for esse cilindro, maior vai ser o quê? A velocidade que ele vai entrar. Certo, pessoal? Quanto menor a área desse cilindro, menor a velocidade. Maior a velocidade, perdão. E se a velocidade ela é maior, a pressão desse gás vai ser maior. E o que que acontece? Esse gás vai impulsionar uma maior o quê? Rotação desses eixos. E se vai pressionar mais rotação nesses eixos, vai aumentar o quê? O torque nas rodas dianteira e também, consequentemente, o quê? Na traseira, mas principalmente na dianteira, certo? Nas rodas, nas normais dianteiras. E, consequentemente, vai fazer o quê, pessoal? Vai fazer com que a velocidade do carro o quê? Aumente. Então, geralmente, é uma peça muito pequena em que eles diminuem o tamanho dela e fazem o quê? Através de um quê? De uma resistência à tração, certo? Porque o carro, ele vai ter torque aqui, quando ele dá na partida. Mas, se eu aumento esse material ele tem maior resistência à tração, eu vou captar esse oxigênio, vou movimentar o motor e esse carro vai ter um impulso maior. E se ele tem um impulso maior, ele tem o que também? Maior velocidade. Isso. Aí todo mundo deve estar pensando aqui, nossa, você está fazendo isso aí para a gente tirar racha? Não é bem isso não, viu, gente? Eu estou ensinando como é que faz, viu? Na ponta, bota no capô do bicho. É. Mas é isso aí, pessoal. É isso que acontece, viu? Beleza? Todo Beleza. mundo entendeu isso aí? Muito bem, gente. Seguinte, eu vou parar o meu negócio aqui agora, tá? E aí, na próxima aula, vamos falar sobre essa parte aqui, tá? Anotem aí para mim, esquema de máquina para ensaio de tração, tá ok? Beleza. Beleza. Eu vou colocar esse vídeo depois para vocês,
Tá bom? Uhum. E aí, na próxima aula eu já quero que vocês já me falem algumas dúvidas que surgirem. Mas até agora tá tudo bem, pessoal? Tá tudo tranquilo?